Uma boa noite a todos. Nós vamos agradecendo uma vez mais a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, agradecendo por mais uma oportunidade desse encontro. Que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça no nosso lar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da maledicência. E nós iniciamos com o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala sobre o argueiro e a trave no olho. Ele nos diz: é uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo no espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso por crer na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. Então esse texto nos fala sobre a dificuldade ainda gigantesca que temos em nos analisarmos, nos conhecermos, e em contrapartida a facilidade que temos de percebermos ali os defeitos alheios. E no livro Para Páginas do Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, ele fala sobre a maledicência, que tem uma relação bastante íntima com o que nós acabamos de ler. Então ele fala: antes de falardes, aconselhe um sábio mestre espiritual, tende o cuidado de examinar se aquilo que ides dizer satisfaz a esses três requisitos: ser verdadeiro, ser agradável, ser animador. Do contrário, deixar-vos ficar calados. Infelizmente, não aprendemos ainda a virtude do silêncio. E o que é pior, experimentamos um prazer imenso em falar desnecessariamente e em demasia, descambando muitas e muitas vezes para a maledicência, para a fofoca, sem sequer nos apercebermos disso. Basta que duas ou mais pessoas nos reunamos em conversação livre para que instantes depois já estejamos a dizer mal dos outros. Então ele nos fala que ainda não aprendemos a virtude do silêncio e que temos um prazer enorme em falarmos ali da vida de alguém. É interessante esse exemplo que ele dá, que basta que nos reunamos em duas ou mais pessoas, daí a pouco nós já estamos falando mal de alguém. Dá para imaginar uma festa de família, por exemplo, em que a gente não fala ali de um parente ausente, não faz um comentário, uma piada jocosa, preconceituosa, enfim. Ele diz que ainda temos esse prazer de falar da vida dos outros. E nós nos perguntamos por que isso? Por que essa tendência? Poderíamos pensar em vários motivos, mas um deles é, na medida em que nós falamos da vida de alguém, falamos mal de alguém, apontamos ali as supostas deficiências que o outro tem, é como se nós disséssemos: olha, eu não sou tão bom, mas tem gente muito pior do que eu. Então, na medida em que eu canalizo a minha energia para falar do outro, isso impede que eu pare para analisar, para pensar nas minhas próprias dificuldades. E temos esse prazer, como foi dito, porque nós escolhemos ali os bodes expiatórios, Sejam pessoas ali do nosso convívio, sejam aqueles que têm um distanciamento, como políticos, prostitutas,
enfim, uma série de pessoas em que projetamos ali as nossas críticas, porque na medida em que eu critico o outro, né, eu tiro o foco daquilo que interessa, que é fazer ali uma autoanálise, né? Então é muito perigoso isso, sobretudo hoje com as redes sociais. É muito comum nós darmos opinião sobre tudo, criticarmos tudo, de assuntos que nós conhecemos apenas superficialmente, mas à medida em que alguém entra numa rede social, ele se vê no direito ali de fazer as críticas mais pesadas, mas críticas que muito provavelmente nós não faríamos se estivéssemos cara a cara ali com aquela pessoa, né? Porque não teríamos argumentos suficientes para manter aquela opinião, teríamos medo da resposta que ouviríamos, né? Enfim, nós nos escondemos às vezes atrás de uma rede social com uma suposta coragem que pessoalmente nós não teríamos essa mesma coragem. Então é muito perigoso esse hábito, né, até um vício que podemos cultivar de falar ali mal dos outros, né, de percebermos ali detalhes que para muitos passaria desapercebido, mas o nosso olhar ali é implacável, vai percebendo detalhes que não são relevantes. E aqui, a pessoa que ela de fato ela está preocupada no seu próprio crescimento, que ela tem muitas atividades ali para o bem, ela não encontra jamais o tempo para ficar ali analisando a vida dos outros ou fazendo críticas destrutivas até, né? Então, um dos motivos pelos quais nós alimentamos esse hábito é porque, como foi dito, isso esconde, isso sufoca ali as nossas próprias dificuldades. E uma vez uma pessoa falou uma coisa que é uma frase muito forte, mas que nos leva a refletir, né? Essa frase dizia: olha, eu desejo a felicidade dos outros, desde que essa felicidade do outro não seja maior do que a minha. Então nós temos ainda muita dificuldade em vibrarmos, em ficarmos felizes pela alegria do outro, não é? Temos essa facilidade mais ali para as pessoas da nossa família, as pessoas que nós amamos, mas temos muito prazer ainda em comentar a falha de alguém, o erro de alguém, o tropeço de alguém, a decepção de alguém, né? Porque com isso, quando nós criticamos, quando nós apontamos o erro, mais uma vez nós frisamos, nós nos igualamos ou nós pensamos, olha, ele faz coisas muito piores do que eu, ou às vezes nós falamos, poxa, eu jamais faria isso. Mas ninguém garante, se estivéssemos na mesma situação, no lugar daquela pessoa, nós não tomaríamos a mesma atitude. E nós desconhecemos até que ponto essa pessoa lutou, essa pessoa resistiu antes de tomar ali uma atitude que nós julgamos errada. É curioso que nós podemos usar, e usamos isso muitas vezes, uma frase antes ou depois de falar mal de alguém. Antes, como, por exemplo, eu posso dizer, olha, eu não deveria estar falando isso, eu sei que não é correto, mas eu vou falar, né? E aí a gente fala ali mal da pessoa. E quando nós fazemos isso, é como se nós disséssemos para nós mesmos, olha, eu vou aplacar a minha consciência, ou dizendo para o ouvinte, não me critique, porque eu sei que está errado, mas eu vou falar assim mesmo, né? E no final, quando a gente fala muito mal de alguém, é que a gente termina ali dizendo, olha, ele é tudo isso, mas ninguém é santo, né? Todos nós erramos, todos nós temos falha. Então, com uma suposta humildade, mas depois de termos falado muito mal daquela pessoa. Então, quando no final eu falo, olha, eu estou falando tudo isso dessa pessoa, mas ninguém é santo, todos nós erramos, eu estou ali também amenizando, às vezes, uma coisa que eu falei que é muito grave ali da vida do outro, né? Então, nós temos que pensar muito antes de falarmos mal de alguém, né? Que a gente tem essa tendência, seja por orgulho, seja por autodefesa, seja para menosprezar alguém ou para ressaltar as nossas qualidades, né? Porque na medida que eu falo mal do outro, eu me sobreponho, mesmo que eu não verbalize, mas eu posso pensar, eu nunca faria isso. E muitas vezes isso acaba se tornando de fato ali um hábito, né, que é bastante perigoso, porque quando nós falamos mal de alguém,
talvez aquilo não tenha retorno, né? Nós tivemos aí durante esses dias uma ventania fortíssima, né? Isso faz pensar um exemplo de um motociclista que ele está na Marginal Pinheiros e com ali uma série de documentos ali na moto e com aquela ventania, imagina que esses documentos caem na Marginal Pinheiros e eles sejam levados, né? Em pleno a hora do rush ali, 6 horas da tarde. Será que esse motociclista ele consegue reorganizar, reunir de novo esses documentos? Muito dificilmente, né? Provavelmente ele não consiga mais recolher aqueles documentos que eles foram levados pelo vento. Da mesma maneira, fazendo um paralelo com essa questão, nós podemos falar mal de alguém, né? Coisas que chegam aos nossos ouvidos que a gente nem sabe se é verdade, né? Mas o livro até fala sobre isso, que aquilo chega, nós não só repassamos aquilo que chega até os nossos ouvidos, mas quantas vezes colocamos a nossa pitada, né? O nosso tempero, acrescentando ali algum fato que dê mais emoção à nossa narrativa, e quantas vezes aquilo que nos chega não é de fato verdade, né? Às vezes a interpretação daquele que nos falou, às vezes é uma mágoa que aquele que falou está nos passando, e nós não só acalentamos aquilo, como compartilhamos, até acrescentando detalhes a mais. Então vejam quanto é perigoso isso, porque depois que a gente descobre que aquilo não é verdadeiro, talvez não tenha retorno, talvez a gente não consiga, como no exemplo do motociclista, reorganizar, reunir novamente todos aqueles documentos, né? E o livro fala, olha, nenhum de nós dá pressa em divulgar notícias sérias sobre assuntos de relevante interesse para a humanidade, mas com que sofreguidão, né, com que pressa disputamos a primazia de passar adiante fatos e boatos desagradáveis, deprimentes ou que possam provocar escândalo, né? E é interessante mesmo isso, que a gente vê alguma coisa e chega em casa e fala, poxa, você não sabe o que eu presenciei hoje, você não sabe o que eu vi hoje, né? E a gente sempre lembra que aquilo que nos chama a atenção, normalmente, ele retrata aquilo que trazemos dentro de nós. Então, se eu sistematicamente observo ali relacionamentos ou a vida sexual de alguém, enfim, aquilo que tanto chama a atenção no outro, quantas vezes são as dificuldades que nós temos, mas que nós até observamos com tanto detalhe no outro, justamente para negar aquilo que trazemos dentro de nós, né? Então, mais uma vez, nós repetimos, quem está de fato focado, concentrado no seu próprio crescimento, no seu próprio trabalho, e quem não tem tanta coisa para fazer, né, e quem está de fato assim, empenhado nisso, não vai encontrar nem motivos, nem tempo para se ocupar ali tanto da vida dos outros, né? Porque temos muito a fazer dentro da nossa própria vida, né? Então essa questão da fofoca, da maledicência, ela é bastante perigosa, né? Ela é, como foi dito, pode realmente se tornar ali um vício. E aquilo, né? Quando a gente fala também tudo que a gente pensa, a gente acaba ouvindo o que a gente não quer, né? Então, e ninguém gosta que falem mal da sua própria vida, né? E infelizmente, às vezes a gente pode ter que passar por situações de sofrer uma calúnia, né? Histórias que falam sobre a nossa vida que não são expressão da verdade, para que a gente possa aprender o quanto dói, o quanto custa ali também falar alguma coisa da vida do outro que não é real, né? Então, é a questão da lei da ação e da reação. Então, não plantemos essas situações para que a gente amanhã não possa colher aquilo que a gente plantou. Então, pedindo muito a Deus para que nos dê essa sabedoria, para que nos dê essa serenidade, né? Mesmo nos momentos de raiva, ali, de revolta, em que nos sentimos ali agredidos, para que a gente não destile ali o nosso veneno, né? Porque Jesus fala isso, tem no Boa Nova, né? Que ele fala, fale aquilo que for necessário, né? Evite ali perder tanto tempo em discussões, em atritos, né, em discussões estéreis, ele fala, que não vão nos levar a nada. E a gente lembra daquela frase que diz que às vezes é melhor a gente ter paz
do que ter razão, né? Então é claro que há situações que nos pedem ali um posicionamento, talvez um pouco mais de energia, mas há tantas outras que o nosso silêncio seria o melhor remédio, que o nosso silêncio iria apaziguar uma situação que está ali difícil, né? Porque o tempo vai recolocando tudo no seu devido lugar. Essa preocupação tão grande em nos defendermos, em falarmos do outro, isso revela atrás de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, essa preocupação excessiva com o que as pessoas vão pensar. Mas se temos ali a nossa consciência tranquila, né, nós temos que manter ali nosso pensamento ligado a Deus, porque Ele sabe o que se passa dentro de cada um, né? Então, dentro desse contexto, fica aí o convite para que nós evitemos ali esses julgamentos, evitemos esses comentários sobre a vida dos outros, comentários desnecessários, comentários que muitas vezes não são a expressão da verdade, né? Mas como ele fala aqui, nos convidando a esse silêncio, né? Estamos numa época que tem nos pedido muito isso, muito, né? Em que a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais irritadas, né? A dificuldade que se tem de ouvir ao outro. Então fica aí esse desafio, esse convite para que nós, mais uma vez repetindo o que o Frei Fabiano fala, né? Falar menos, agir bastante. Aquilo que eu puder fazer em silêncio, eu farei. Então, fica esse convite para que a gente tenha esse silêncio interior e que a gente aprenda, né, que ao ouvir ali com um pouco mais de atenção a que o outro tem para nos falar, e que a nossa boca, né, ela seja expressão, né, de palavras de bom ânimo, de palavras de sensatez, de palavras de respeito. Uma época em que se prega tanto ali a asepsia, a higiene, nas suas mais variadas formas, talvez ali seja um período para que as nossas palavras também elas tenham ali o cuidado, o respeito, o carinho com aquele que recebe esse influxo, né? Porque as nossas palavras, elas naturalmente vão sendo ali carregadas pelo teor dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Então fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos dessa noite, agradecido sempre que somos a Deus por mais uma oportunidade para que estivéssemos preparados em aproveitar bem o tempo. O tema que escolhemos esta noite, ainda falando sempre sobre mediunidade, que por mais que a gente estude, por mais que leiamos a respeito do assunto, sempre é interessante que estejamos atentos aos esclarecimentos da bibliografia responsável, clara, objetiva, dentro da doutrina espírita, que em primeiro lugar, sem dúvida, vai ser da codificação, em que recebemos complementações de palestrantes sérios e que devemos nos ater a esse alinhamento de pensamento para que não caiamos no misticismo, no fanatismo ou então nos equívocos que muitas vezes são confundidos dentro dos próprios estudos do espiritualismo com relação à doutrina, porque a doutrina ela é bem clara diante dos esclarecimentos, principalmente dos esclarecimentos que ela faz de maneira científica, né? Afinal de contas, Allan Kardec fez estudos durante muito tempo, fez comparações, fez análise antes de publicar os estudos ao qual ele estava responsável aqui na Terra. Então, antes de iniciarmos o estudo, que nós vamos nos
atentar aos escolhos da mediunidade. Escolhos, quando falamos, ela se refere à própria obsessão. Não vamos falar sobre obsessão mediúnica em si, porque por várias vezes já relatamos este assunto, já conversamos. Evidentemente, vamos voltar ao assunto com outros aspectos, mas hoje, para falar sobre a mediunidade que se especifica no que seja a ação, na responsabilidade daquele que é médium. Não só a mediunidade ostensiva, mas a mediunidade que é comum, que é orgânica a todas as criaturas. Relembrando que a visão de um espírito, o ouvir um espírito ou sentir a sua presença, são características orgânicas que todos possuem em níveis diversos. Antes de iniciarmos este assunto, gostaríamos de falar sobre uma história do Chico, que foi retirada do livro Nosso Amigo Chico Xavier, 50 anos de mediunidade, do autor Luciano Napoleão de Costa e Silva. Ele conta a história como uma forma de lição para nós do que seja a responsabilidade daquele que é médium. O título da história é O Datilógrafo do Outro Mundo. Eu peço permissão para fazer a leitura na íntegra, porque a forma como é exposto e a forma como Emmanuel orienta o Chico faz com que a gente consiga enxergar o quanto é importante assumirmos a mediunidade de forma responsável. Inicia-se o texto assim: pretendendo conseguir um emprego melhor, Chico candidatou-se a uma das vagas de datilógrafo no DASP. DASP é o Departamento Administrativo dos Serviços Públicos na época, em que a pessoa, quando estava trabalhando, se ela quisesse se aperfeiçoar, ela fazia uma prova, a fim de passar a funcionário público de melhor salário, antes de seu ingresso no quadro definitivo de funcionários do Ministério da Agricultura. Convocado, fez as primeiras provas escritas, resultando em fracasso geral. Tendo os examinadores permitido, tentou o exame escrito concernente às questões sobre geografia, história, matemática. Novo fracasso. Ao se retirar cabisbaixo, alguns dos presentes cochicharam ao ouvido dos examinadores ser ele o famoso médium, autor de obras de grande erudição, versando sobre ciências, história, filosofia, onde demonstrava um perfeito domínio de nosso vernáculo, quer dizer, de nossa língua, né? Chamado e interpelado sobre o fracasso de suas provas, ele humildemente respondeu que tudo que já fizera era obra dos espíritos. Dava, assim, mais uma demonstração de sua sinceridade e honestidade e mais uma prova concreta da existência das comunicações do além. Com suas palavras, deixou boquiaberto todos que estavam presenciando o diálogo. Reprovado, retorna triste à sua cidade. Na mesma noite, teve um sonho curioso. Viu-se diante de uma grande casa em cuja fachada havia uma placa indicando o nome do local, DASP. Surpreso, olhou para Emmanuel, que estava ao seu lado, e perguntou-lhe o significado daquela sigla, já que coincidia com aquela do local onde ele tinha feito o exame. Emmanuel respondeu-lhe que na Terra ele havia feito um concurso no DASP, Departamento Administrativo dos Serviços Públicos. E a diferença deste outro DASP, apesar das siglas serem iguais,
é que este significava Departamento Administrativo dos Serviços do Pai. E acrescentou: naquele você não conseguiu ser datilógrafo, neste você o é. Chico concordou sorrindo. O maior empecilho da nossa mediunidade é como utilizamos essa faculdade. Chico poderia ter pedido aos espíritos, já que nas suas necessidades de casa havia muita carência, ele tinha que ajudar os familiares no sustento da vida física, e ele se esforçando pelos estudos, em nenhum momento ele conseguiu. A espiritualidade muitas vezes nos dá lições que devemos refletir sobre o porquê. Se ele era um homem tão bom, se ele exercia a sua vida em benefício do próximo, se ele dava, em primeiro lugar, as suas faculdades às outras pessoas e deixava sempre por último a si mesmo, por que a espiritualidade não o auxiliou neste momento? Sabia Chico que devia existir um porquê. E esse porquê é que devemos compreender dentro das nossas escolhas, porque tantas são as vezes que nós nos esforçamos por nos aprimorar e, diante de nossos esforços, as provas vêm da mesma maneira, muitas vezes nos sentimos fragilizados, às vezes até diante da própria fé. Por quê? Porque a gente fala assim, a gente tenta fazer tanto, se esforçar para melhorar, fazer o bem, e as provas continuam. Qual é o sentido? O sentido, sem dúvida, tem que haver com a nossa personalidade. Se não houverem essas provas que persistem em nos testar, a humildade, a perseverança, a paciência, sem dúvida, não estaremos aptos a sermos servidores de Jesus. Chico, na sua vida toda, com as doenças em sua vida, na sua vida física, ele não foi um homem isento de provas em todas as circunstâncias. Teve doenças físicas, apesar de todos os esforços espirituais. Teve empecilhos financeiros, mediante, por mais esforço que eu fizesse. Teve pessoas que o testaram de toda quanto é maneira, para que ele pudesse estar atento àquilo que havia, sem dúvida, prometido na espiritualidade, que quando desencarnou, além de ser um espírito vitorioso em suas fragilidades, ele nos deu o exemplo maior de que, se nós o quisermos, nós o faremos. Ele era datilógrafo da espiritualidade, o amigo Emmanuel reforçou, para que ele não perdesse a esperança, apesar dele ser o emissário das palavras cultas de espíritos. Ele tinha suas limitações enquanto criatura, nesse momento, nesta vida, né, em que foi sustentado a condição de não permitir que ele mostrasse realmente a cultura espiritual que ele possui. Veio humilde, veio simples, veio sem carregar nada que facilitasse a sua vida para o bem, e com os esforços que fez, hoje é conhecido mundialmente. O que fazemos da nossa mediunidade? O porquê que muitas vezes, apesar de nossos esforços, as provas continuam a exercer o peso que nos fragilizam? Sempre será pela persistência, pela coragem, pela humildade, que nos farão agregar as virtudes que hoje arrastamos em duras penas, porque
diante das dificuldades, sempre nos fragilizamos. Que nós possamos encontrar em nosso coração a mesma abnegação do Chico, porque ele não teve privilégios diante das leis divinas, e muito menos nós, que somos ainda detentores de quantas fragilidades que ele já havia superado. Que nós possamos visualizar, no exemplo do Chico, uma condição que nós poderemos conquistar se assim o quisermos, principalmente diante da mediunidade. Uma pergunta que muitas vezes é colocada para aqueles que iniciam, ou mesmo aqueles que já estão há tempos no estudo da doutrina, é o que seja animismo e o que seja mistificação. Como detectar, principalmente aqueles que são orientadores e aqueles que são esclarecedores de espíritos em sofrimento, mesmo não tendo evidência, como ele pode perceber quando é uma mistificação ou quando é uma atitude anímica. Vamos primeiro, em primeiro lugar, utilizar o livro Diretrizes de Segurança, que nós já utilizamos anteriormente, de autoria do Divaldo Franco e do Raul Teixeira, no item 11, que tem o mesmo tema, que é Escolhos da Mediunidade. A pergunta é feita assim: qual a diferença entre animismo e mistificação? O Raul Teixeira, desta vez, é que responde. Encontramos em O Livro dos Médiuns, mais exatamente no capítulo 19, item 223, Allan Kardec discutindo e apresentando uma questão muito importante e muito grave, que é a circunstância em que o espírito do próprio médium, no estado de excitação de variada ordem, transmite a sua mensagem. Animismo será sempre a comunicação do espírito daquele que comunica, e não um outro espírito. Isso é chamado de animismo, e não mistificação. O espírito do médium pode afastar-se temporariamente do corpo e dar uma comunicação em lembranças de vidas passadas ou em circunstâncias que já envolveram em desequilíbrios emocionais que requerem a avaliação fraterna daquele que o ouve. Vamos dar continuidade. Nos processos de regressões, isso quer dizer, quando o médium relembra alguma vida passada, de múltiplas procedências, a alma do encarnado se expressa, chora suas angústias, deplora suas mágoas guardadas na intimidade ou apresenta suas virtudes e conquistas, suas grandezas, também guardadas no íntimo. Esse fenômeno em que o próprio espírito do médium se expressa com qualquer tipo de bagagem, nós o chamaremos de anímico, conforme Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Ele vai fazer uma comparação para que seja mistificação. Vamos prestar atenção, porque ele é bem claro. E aqueles outros fenômenos, através dos quais entidades espirituais se manifestem por meio de médiuns e dizem ser personalidades que verdadeiramente não foram na Terra, esses denominaremos de mistificação. Olha a comparação que ele está fazendo. Ele não está dizendo que aquele que está dando a comunicação, o médium que dá a comunicação, ele que está mistificando, mas espíritos que se apresentam dentro da faculdade mediúnica daquela criatura podem também tentar, por meios aleatórios, por meio de condições a confundir, a envolver os participantes de uma reunião mediúnica, considerando-se como pessoas que realmente não são.
Hoje em dia é muito difícil a gente ver um médium fazendo papel em comunicação daquilo que ele realmente não é, porque é fácil de detectar. Na época do Kardec, em que as pessoas estavam descobrindo a mediunidade, era mais difícil você dizer se era um espírito ou se era o próprio médium falando a respeito daquele assunto. Hoje, o que nós falamos é a condição de mistificação, espíritos que não têm a intenção do bem, em processos de obsessão, envolver o grupo mediúnico na intenção de desvirtuar o trabalho. Então, esses espíritos vêm através desses médiuns para que eles possam ser conhecidos, e geralmente vêm com palavras afáveis, com nomes importantes, em condição de que sejam respeitados. No próprio livro dos médiuns do Kardec, nós vamos ver várias classificações desses tipos de espírito. Então, que nós consideremos que aquele que orienta, aquele que ouve, aquele que esclarece um espírito assim, mesmo que ele não tenha evidência, é muito certo de que, estudando a codificação, ele não caia nas teias de espíritos falsificadores de mensagens e de nomes. Vamos dar continuidade ao que o Raul ainda explica para nós. Allan Kardec teve a oportunidade de estudar na parte em que apresenta as dissertações mediúnicas, no capítulo 31, diversas mensagens das quais ele, depois de tê-las analisado, anota que jamais poderiam proceder. Textos, determinadas psicografias jamais poderiam proceder de Nossa Senhora, de muitos espíritos respeitados que se apresentaram em algumas análises que ele fez e considerados pela humanidade. É o caso em que certas entidades banais dão nomes de vultos que gozaram no mundo de respeitosa projeção. Mas temos ainda um outro tipo de mistificação, que é a mistificação do indivíduo do médium, quando por motivos diversos, não sendo portador de faculdades mediúnicas, ou ainda que seja, mas não sendo dotado da capacidade de comunicar, de permitir a comunicação de tal e qual espírito ele o forja, com interesses dos mais estranhos. Esse que é mais fácil de detectar, porque diante da leitura do que Allan Kardec especifica, uma psicografia ou uma comunicação geralmente possuem características que detectam prominentemente as características da personalidade daquele que está falando. Isso é só o tempo que vai permitir, no exercício da fraternidade, que nós consigamos detectar quando o médium é que faz de conta que está incorporado por um espírito, quando espíritos de má fé incorporam no médium para dar comunicações que não tenham considerações beneméritas reais, ou ainda especificando que, se isso acontece, é para nosso aprendizado, não necessariamente que o médium esteja desequilibrado. E nós vamos ver na continuidade da explicação do Raul. Aí encontramos a mistificação por parte do suposto médium. É importante, porém, que nos lembremos de que todas as nossas ações, como se reporta o Livro dos Espíritos, são conduzidas pelos espíritos. Normalmente são eles que nos dirigem, conforme o item 459 da citada obra. Logo, quando se começa a fraudar,
a mistificar por quaisquer interesses, no início é o próprio indivíduo que a sua mente doente faz, e a partir daí passa a atrelar-se a entidades mistificadoras, submetida então à influência espiritual. Quando o médium sabe que ele não está incorporado, que não é o caso do animismo, quando o espírito do médium se afasta para dar comunicação, geralmente de vidas passadas, mas quando o médium, vamos dizer assim, a criatura que participa de uma reunião não apresenta nenhuma faculdade que possa detectar uma ostensividade mediúnica, mas ele deseja tanto, ele começa a fazer de conta que isso existe. No começo, quando ele começar a fazer isso, geralmente ele está sozinho, mas como ele está dando mentalmente sintonias infelizes do uso indevido da faculdade, ele atrairá espíritos de mesmo nível, e aí começa o processo obsessivo. A princípio, a criatura é mistificadora sem ser propriamente médium. Depois, advém a sociedade de forças surgindo o engodo, quer dizer, mentira, né? No primeiro impulso, era fruto do encarnado, depois os espíritos complementam. Foi perguntado a Chico Xavier, e publicado no livro No Mundo de Chico Xavier, se alguma vez ele teria sido alvo de mistificação da parte de espíritos. Ele disse que sim. E quando foi inquirido sobre qual razão, porque Emmanuel lhe permitira essa vivência de algum espírito comunicar-se e dizer-se que não era, ele afirmou que aquilo se destinava a que ele visse que não estava invulnerável à insuflação negativa. Insuflação negativa, quando a gente fala, o nosso orgulho, né? É que nós não estamos isentos, porque se tivéssemos todas as condições de equilíbrio, nós poderíamos evitar a ação de espíritos mistificadores. Mas a gente pode perguntar, mas e o Chico, na sua vida, no seu equilíbrio? Não nos esqueçamos que o mundo nos influencia. Então, as vibrações desequilibradas do mundo podem também advir num desequilíbrio do médium. Estamos ainda no mundo de expiação e prova. Então, as aquisições das virtudes não nos isentam das provas. As provas têm como objetivo maior, como nós já vimos anteriormente, de nos fortalecer, de nos trazer a coragem, de nos trazer a consolação, a esperança e a responsabilidade diante da faculdade mediúnica. Jesus Cristo teve ensejo de dizer que, se possível fosse, essas entidades, os falsos profetas, enganariam aos próprios eleitos. Costumamos nos indagar, e nós que ainda somos apenas candidatos? O próprio Jesus nos alertou que chegaria tempos em que haveriam tantas mensagens. Nós falamos isso da vez passada também, já teve estudo sobre esse assunto, né? Em palestras anteriores. Muitos companheiros da casa também estão falando sobre esse problema, porque hoje em dia a mídia, o que está divulgando de psicografias, de coisas sobre o Chico que realmente ele não falou, que ele não fez, que são conclusões precipitadas daqueles que leram ou que conviveram com ele, nós precisamos ter bastante atenção sobre isso, tá? E essas explicações, sem dúvida, seriam interessantes a gente ler o livro No Mundo de Chico Xavier, do autor Elias Barbosa, nos itens 35, 36 e 119. Um livro que foi publicado em Araras, sobre o Chico, porque ele vai falar muito sobre esse assunto. Né? Uma outra questão. Na terapia da desobsessão, é bom que o obsediado frequente trabalhos mediúnicos?
Uma pessoa vem ao centro espírita, está sob a ação de espíritos inferiores, sofrendo, tirando ele do seu equilíbrio, fazendo coisas com que ele seja ridicularizado no mundo, no seu campo de trabalho, não consegue dormir, vê sombras, ouve coisas que não são adequadas. Quando é detectada as características do processo obsessivo, a pessoa deve ir num trabalho de reunião mediúnica. Olha o que diz o Divaldo. O ideal será que ele não participe dos trabalhos mediúnicos. Se estiver no estado em que registra as ideias sadias e as perturbadoras, isso ele quis dizer, se ele consegue saber que o que ele está fazendo não é bom, quando o espírito chega, se ele consegue perceber quando o espírito chega e começa a fazer e depois ele se descontrola, se ele consegue perceber ainda, o trabalho mediúnico pode ser-lhe seriamente pernicioso, porque se o obsessor incorporar, poderá ameaçá-lo diretamente, criando nele condicionamento, que depois vai explorar de espírito a espírito. Como a necessidade não é do corpo físico enfermo, ele pode estar em qualquer lugar e os mentores trarão as entidades perturbadoras. Ele não deve faltar às sessões de esclarecimento doutrinário, que é o que nós vamos chamar do iniciante espírita que realiza na casa espírita. Aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, que estão com um processo de perturbação, ela vai conhecer a doutrina, porque conhecendo a doutrina, com o tempo, o próprio médium consegue detectar quando acontece a perturbação. Se acontecer a perturbação e ele tiver o conhecimento e o equilíbrio necessário, ele vai para uma reunião de desobsessão que, depois de esclarecido o espírito, inevitavelmente esse convite mediúnico ostensivo será para o bem do trabalho ao próximo, não é? É necessário que estudemos e incorporemos os conceitos e lições da doutrina espírita, conhecendo a prática do bom senso, para que saibamos distinguir aquilo que é mediunidade, precisamente de educação, daquilo que seja enfermidade psicopatológica a exigir tratamento médico. É preciso ter bastante claro isto, porque às vezes há muitas casas que talvez por falta do estudo da doutrina, vê uma pessoa em desequilíbrio num processo de obsessão e imediatamente coloca numa reunião mediúnica. Reunião mediúnica é quando se possibilita a comunicabilidade do espírito. Quanto mais oferecermos esta oportunidade, mais facilidade o espírito tem para o processo obsessivo do médium. Diferente de casas que colocam o esclarecimento em primeiro lugar, para que depois os médiuns já desenvolvidos no estudo e no trabalho de equilíbrio mediúnico possam oferecer a oportunidade da comunicação desse espírito para que seja aleatório e fraternalmente seja atendido, não seja identificado pelo próprio médium que é o espírito que o ofende, que o magoa, que o prejudica, a fim de não criarmos vínculos de melindres, de ódio ou pior, desejando fazer o mal um ao outro, que é o que nos ensina a doutrina, que não devemos oferecer condições de revide, seja em relação ao médium, seja em relação ao espírito em dificuldade, que às vezes, em algumas situações, infelizmente, sob a falta de estudo, algumas instituições promovem. Tá certo, meus queridos? Para finalizar a nossa reunião desta noite, eu gostaria de fazer a prece que foi retirada do Evangelho segundo o Espiritismo, em Allan Kardec, no capítulo 28, que é coletânea de preces espíritas. Em especial, a prece pelos médiuns. Deus Todo-Poderoso, permiti que os bons espíritos me assistam nas comunicações que solicito,
Preservai-me da presunção de crer-me livre da influência dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade com respeito aos outros médiuns. Se eu for induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me avisar, e a mim a humildade que me fará aceitar a advertência, com reconhecimento, acatando por mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que resolverem ditar-me os bons espíritos. Se estou tentado a fazer mau uso ou a vangloriar-me com a faculdade que vos aprove conceder-me, eu vos rogo retirá-la, não consentindo que seja desviada do seu fim providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Que assim seja. Uma boa noite.